cooperativistas! Sejam muito bem-vindos ao Copcast, o podcast das cooperativas catarinenses, uma produção do Sistema OSESC e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Por aqui, a gente traz informações e discussões que fortalecem o movimento, claro que sempre valorizando a cooperativa, o cooperativismo catarinense. E hoje nós temos temas muito importantes para discutir aqui sobre o cooperativismo, e para falar sobre esses temas importantes, eu estou recebendo aqui ele que é um profundo conhecedor dos bastidores das decisões que são tomadas em Brasília. Estou recebendo aqui o nosso convidado especial, o Odacir Zonta, que é assessor de assuntos cooperativistas da OSESC. Bem-vindo, senhor Odacir. Muito obrigado. É um prazer poder participar, poder trazer as notícias detalhadas do Congresso Nacional, especialmente que interessa ao cooperativismo, e a gente vive isso no dia a dia, e por isso que a gente traz em nome da OSESC, do presidente Wernir, essas notícias. O senhor Odacir, ele acompanha de perto o andamento de propostas da Câmara Federal que, claro, impactam diretamente o cooperativismo. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente vai falar de um tema que é fundamental, que é a reforma tributária e o ato cooperativista. Eu queria que você falasse antes para a gente, só para a gente dar essa introdução nesse assunto, de que forma isso impacta as cooperativas num todo. Bom, na realidade, vai impactar o cooperativismo, a reforma tributária, e a vida de todos os cidadãos em todas as profissões. E o cooperativismo, naturalmente, por ser um instrumento de organização mais eficiente, mais competente a nível de Brasil e em todo o setor, juntando as pessoas que mais precisam, ele tem uma influência muito grande. Tributo influencia em todo mundo, influencia na vida do cidadão. E no cooperativismo não é diferente. E foi conquistado em 88 o chamado ato cooperativo, e que trata o cooperativista e as cooperativas com ato especial de diferimento para não ser bitributado. Não é que cooperativa não paga imposto, paga, só que não pode pagar duas vezes, certo? Então, a gente trabalha em cima disso. A reforma tributária é um desafio, aliás, o desafio maior do Brasil, hoje, nesse período, e do Congresso Nacional, é ultimar essa reforma tributária para que ela entre em vigor já a partir de 2027, totalmente em 2033. Em relação a esse modelo tributário que está sendo proposto e o modelo de negócio das cooperativas, considerando as especificidades do ato cooperativo, como que você vê a relação entre essas duas coisas? Olha, foi uma prevenção via OCB, organizações estaduais, o SESC esteve presente em todas as discussões, com as frentes parlamentares do cooperativismo e do agronegócio, porque aí tem uma interligação e também de serviço. Cuidou-se muito claro. Primeiro, o objetivo da reforma tributária é simplificar a tributação, todo esse amaranhado de leis tributárias, compactuar isso, tanto é que vão ser extintos 5 tributos e criados o IVA, e aí subdividido em IBS e CBS. O IVA vai tratar num tópico do imposto sobre serviço e no outro sobre consumo, bens e consumo. A OSESC e o cooperativismo e a frente parlamentar se preocuparam desde o início em, primeiro de tudo, assegurar o ato cooperativo, para que não venha a ser maculado. Foi um desafio muito grande. E na tramitação, na Câmara, já se conseguiu assegurar isso, o ato cooperativo. É lógico que aí tem as particularidades e os segmentos do cooperativismo. Saiu da Câmara com o agro bem contemplado, o consumo, o transporte. O único ramo que ficou ainda pendente de complementação era o da saúde, que foi possível alcançar porque é confundido com os fundos de saúde, os planos de saúde, né? Os demais estão assegurados. Agora está no Senado. O Senado, naturalmente, está com 1.300 emendas e pode até querer modificar. Mas o ambiente que tem para o cooperativismo no Senado Federal permite a nos afirmar que vão garantir o ato cooperativo e as conquistas que foram feitas na Câmara também lá no Senado. Eu estive conversando com muitos senadores que fazem parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo, fazem parte do agro, que são nossos conhecidos, e a gente tem certeza de que o ambiente é muito favorável para que nós conservemos
as conquistas já tidas e ampliando algumas questões que precisam ser melhor detalhadas, como é o caso da saúde. Só para a gente explicar a importância disso, o senhor falou que foi um desafio grande segurar o ato do cooperativista, o ato cooperativo. O que isso significa exatamente, só para todo mundo ficar na mesma página e entender a importância disso? Bom, se nós não segurar o ato cooperativo, as cooperativas que trabalham com associados, recebem produção, recebem o serviço, trabalham no transporte, em todos os ramos, acaba pagando duas vezes. Paga o associado, paga a cooperativa. E aí é bitributado. Imagine quanto isso representa. Não estamos buscando isenções, nós estamos buscando o tratamento adequado para uma só atividade, ou seja, ou paga o associado e a cooperativa não paga, ou paga a cooperativa e o associado não paga. Uhum. Porque senão ficaria... isso representaria um impacto muito grande, né? Um impacto violento. Vou citar um exemplo de uma cooperativa central. Se nós tirar o ato cooperativo, isso são mais de 150 milhões por ano de tributos a mais que eles vão pagar. Imagine todo o sistema nacional que hoje no agro representa muito, muito e bastante. É lógico que o agro, na reforma tributária, foi conquistado alguns avanços. E aí eu cito, por exemplo, a área de consumo das cooperativas, que também é o seu beneficiário, é a cesta básica. Tem dois tipos de cesta básica que vão estar criados aí. Um que é a cesta básica isenta, que é os gêneros de primeira necessidade, aí tanto vegetais quanto fruta, mel, produtos assim como foi conseguido as proteínas animais, certo? In natura, que estão na cesta básica isenta, né? Então, é um avanço muito grande. E tem a cesta básica reduzida, aonde vai, por exemplo, os produtos processados, certo? Aqueles que têm algum teor de prejudicial para a saúde vão para a cesta básica reduzida. E ainda se conseguiu garantir os produtos de origem agropecuária e os insumos terão um redutor sobre o total de 60%. Se o IVA for estabelecido em 27%, aí o agro vai recolher com redução de 60%. Isso foi uma conquista para o agro e para o cooperativismo também. E dentro disso é que também o ato cooperativo se mantém em todas as circunstâncias. Como eu disse, apenas a saúde que nós temos que complementar. Os demais estão contemplados. Nós temos aí um trabalho muito forte, porque foi criado agora o imposto seletivo. Se cria. O poder público nunca quer perder a receita toda, né? Vai arrecadando. E esse imposto vamos dizer, seletivo, eles chamam o imposto do mal, ou seja, cigarros, outros bens que faz mal à saúde. Então, vai pagar um imposto mais caro, certo? Nós temos, vou citar um exemplo que interessa muito ao sul, o vinho. O vinho, em todos os países do mundo, eles são contemplados com a cesta básica reduzida. E aqui o vinho paga, e as cooperativas que têm vinícola pagam também, sobre um tributo que vai a 62%. Então, nós não competimos. E nós estamos tentando incluir na cesta básica reduzida, que ao menos você contempla isso dentro da reforma tributária a setores importantes. Eu cito o vinho, que não pode ser considerado como uma bebida alcoólica, tomado moderadamente, lógico, né? Mas é um alimento. Vem da uva. A uva vem da onde? Do agro. E a partir daí é que a gente coloca que esses produtos todos terão que ter um tratamento tributário diferenciado. Muito bem, agora eu queria que você me falasse sobre as mudanças na emenda constitucional número 132. Ela trouxe, em relação ao ato cooperativo, o que isso pode refletir no tratamento tributário das cooperativas? Quais são essas mudanças dessa emenda 132? Não, na realidade, a emenda 132 não tira nenhum tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. Tem que estar atento, porque as iniciativas, por exemplo, vou citar um Sistema S, o Sescope. Sempre o governo, todo ano, tenta recolher esse dinheiro para o caixa do governo para depois distribuir. Isso é um prejuízo para o sistema cooperativo e para todo o Sistema S, né? Então, a gente tem que ficar atento. Agora, ela não modifica e não tem o condão de modificar o ato cooperativo que a reforma tributária vai assegurar. Você me falou de vários benefícios aqui do
dos novos tributos. Queria saber se tu consegue me detalhar ainda mais se existem alguns pontos específicos de benefícios ou coisas que desfavorecem o setor, esses novos tributos. Bom, na realidade, benefícios é aqueles redutores que a gente conseguiu, a inclusão na cesta básica, eu acho que isso é benefício. Agora, a redução tributária, nós vamos sentir depois que estiver em vigor, porque nós estamos tateando nisso. Todo mundo está assim, é chute, muito chute para cima, para baixo, o governo quer um valor, outro quer outro. Na prática, vai simplificar. O primeiro grande ganho é a simplificação tributária, que vai exigir menos custos para fazer o controle, para arrecadar tributos, para fazer, naturalmente, o ressarcimento dos créditos, por exemplo, né? Então, isso são benefícios que vai trazer. Agora, aquilo que vai ampliar é os que não serão contemplados com esses benefícios e que o IVA, no total que foi estabelecido, pode estar crescendo. Vou citar a mão de obra, que também existe na cooperativa, certo? Mão de obra, hoje, em média, um médico, um dentista, um advogado, um trabalhador, um consultor, área de ciência e tecnologias, certo? Paga aí entre 17% e 18%, tá? De tributos, somado todos. Isso está incluído o imposto de renda, 1,5% de imposto de renda. O novo imposto, ele vai ao teto de 26,5%, descontando o 1,5% do imposto de renda, que não mexe, está à parte, você mantém o imposto de renda. Nesse caso, terá um aumento médio de 10% no tributo. E por isso que fazer parte do ato cooperativo tem um benefício. Perfeito. A gente viu aqui algumas propostas de leis complementares, como, por exemplo, a PL 68/2024, que visam garantir um tratamento tributário adequado às cooperativas. Na prática, como que essas medidas estão sendo encaminhadas no Congresso e qual que é a importância delas para o futuro tributário das cooperativas? Vamos deixar bem claro, reforma tributária está assentada em cima de 2 PLP. O 68, que é o principal, o texto principal é o 68, a regulamentação da reforma tributária. É o que passou na Câmara, está no Senado, e se o Senado modificar, volta para a Câmara. Quem vai dar a última palavra no texto principal da reforma PLP 8 vai ser a Câmara dos Deputados, que começou a votação. Então, se o Senado mudar muito, volta para a Câmara. Tá? Outro PLP é o PLP 108. Esse aí é que vem complementando mais na área de patrimônio. Tributar a área de patrimônio e o CLSS, que é substituído. Então, ele vai tratar disso. Isso também, como vai ser distribuído o recurso, o retorno para os municípios, para os estados, como vão ser contemplados, vai ter comitê, não vai ter um outro sistema, isso está sendo discutido nesse PLP 108. Os demais são tentativas paralelas de tentar invadir a área. É o caso do 132. Então, tem alguns que não vão adiante, não. Então, está se tratando a reforma tributária em cima desses 2 PLP. O senhor acompanha de perto as discussões em Brasília. Sim, as audiências públicas e tudo. E tudo mais. Então, eu queria lhe perguntar, o que o senhor considera que são os principais desafios do setor em defesa ao ato cooperativo dentro dessas discussões da reforma tributária? O que o senhor considera que é o maior desafio? O maior desafio é manter o que já conquistamos na Câmara, também no Senado, e manter depois na homologação. O ato cooperativo, manutenção, todas as conquistas. Isso a gente tem que ficar atento, porque a própria OCB fez várias emendas, estão lá no Senado, que vai melhorar o enquadramento, né? Vai melhorar. Algumas a gente não pode sonhar, porque se é para mexer muito, os caras não mexem, né? O próprio relator lá no Senado é do Amazonas, ele está muito preocupado em manter os privilégios da Zona Franca de Manaus, certo? E a gente sabe que a distribuição pelo país, o Sul é que é mais cooperativista, né? O Sul, o Centro-Oeste, o Leste é mais cooperativista. E algumas regiões do Brasil ainda não tem a maturidade do cooperativo, a visão do cooperativo. Então, é manter a importância conquistada do ato cooperativo, que está na Constituição de 88, agora já está na lei da reforma tributária, na PEC, e agora no PLP 68.
Esse é o maior desafio. Como é que tem sido a postura do cooperativismo catarinense e da OSESC nessas discussões? E o que mais pode ser feito para fortalecer essa defesa em prol das cooperativas? Lembrando que o nosso posicionamento, falando de nós aqui em Santa Catarina, é importantíssimo, porque, afinal de contas, somos referência no Brasil em cooperativismo. A OSESC acompanha par e passo todos os detalhes da reforma, as reuniões, muitos eu faço em nome da OSESC, quase todos os sistemas, né? Está atento a isso, está levando as preocupações, e nós temos o desafio via OSESC, e aí envolve todo o cooperativo catarinense, de usar a bancada catarinense que está lá para ser protetora do interesse das cooperativas. A nossa bancada, ela tem compromisso com o cooperativismo também. Eu diria que dos 17 deputados, são 19, aliás, 16 deputados e 3 senadores, nós podemos contar aí com 75% desse fórum em favor do cooperativismo. Tem consciência em cima disso, tá? Independente até de partido político. Então, estamos acompanhando via bancada catarinense, a nível de Congresso, diretamente lá, através da OCB e da Frente Parlamentar do Cooperativismo e do Agro, que atuam junto. Para a gente finalizar aqui a nossa parte sobre a reforma tributária, quais são os próximos passos nesse processo legislativo? Agora, tem a pauta no Senado, que foi publicada na última quarta-feira. Vai ter as audiências públicas com os setores, inclusive dia 6 de novembro vai ter o encontro do sistema cooperativo com o relator da reforma tributária lá no Senado e com a CCJ. Então vai ter até dia 14 de novembro audiências públicas com os setores interessados. E o cooperativismo vai discutir todos os seus temas dia 6, e nós vamos estar presentes lá em Brasília. Então, também, a partir daí, tem um relatório que será exarado pelo relator. Até agora, a Comissão de Assuntos Econômicos fez audiência para ouvir. Aí vão compatibilizar as emendas, vão ver quais aceitam ou não. Publica o relatório, aí discute o relatório e sai da CCJ para o plenário do Senado. O Senado está previsto votar esse ano ainda. Está previsto. Só que, conhecendo o Congresso, porque lá estivemos, a gente sabe como é que é. Nós temos pouco menos de 45 dias para aprovar lei de diretrizes orçamentárias, orçamento e aprovar a reforma tributária, certo? E a reforma tributária exige muito cuidado. Então, em princípio, cumpre essa etapa, o Senado vota e esperamos que, se não tiver que retornar para a Câmara, possa até ser concluído ainda esse ano. E se não, vai isso para março do ano que vem. Num geral, a curto e médio prazo, o que nós podemos esperar, especialmente para as cooperativas que já estão assim consolidadas em Santa Catarina, o que nós podemos esperar a curto e médio prazo? Que não se atrapalhe as conquistas da vida, que não tenhamos surpresas de última hora na reforma tributária, e que o ato tributário seja totalmente consagrado e haja melhoria da interpretação do ato cooperativo na própria reforma tributária. Seu Dacílio, eu quero agradecer muito por esse papo riquíssimo, por tanto que o senhor trouxe aqui de conhecimento, por tanto que contribuiu, foi uma honra. Muito obrigada. O prazer foi nosso, estamos à disposição via o SESC. Eu faço isso em nome da OSESC. Muito bem. Deixa eu aproveitar e agradecer você que ficou com a gente, que nos acompanhou. E lembrando que fica ligadinho que em breve a gente tem mais um Copcast com muita informação importante para o cooperativismo catarinense. Obrigada e até a próxima. Tchau.